Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Clipping Eletrônico, o programa que faz uma análise e um debate das notícias do dia, sempre com a presença dos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo. Mas eu sempre digo que além desse debate, essa análise de notícias e além da participação e presença dos vereadores, nós contamos com a sua participação. Sim, você que acompanha a programação da TV Câmara São Paulo, seja de casa ou do trabalho, fique à vontade para enviar sua pergunta e o seu comentário. Os nossos canais já estão abertos esperando a sua participação, tá legal? Você pode enviar sua pergunta pelo telefone. O número é 3396-4944, eu repito, 3396-4944. Se você não puder ligar por alguma razão, eu sempre digo também que não tem problema, porque você pode enviar sua pergunta e comentário pelas redes sociais. Tem o facebook.com/Câmara São Paulo ou twitter.com/Câmara São Paulo, tá legal? Bem, vamos apresentar então quem são os vereadores que farão o Clipping Eletrônico de hoje comigo. Do meu lado direito, ele integra a Comissão de Constituição e Justiça e ele é vereador pelo PROS. Ari Friedenbach, seja muito bem-vindo ao Clipping Eletrônico mais uma vez. Obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez. Esse programa tão interessante e dinâmico, debatendo as notícias, hoje com o vereador Alfredinho, o Quito Formiga, com certeza vai ser uma tarde muito interessante. Exatamente. Ele é vereador pelo PT e preside a Comissão de Constituição e Justiça. Uma grande honra receber o vereador Alfredinho. Bem-vindo, vereador. Muito obrigado. Boa tarde para você, vereador Quito Formiga, vereador Ari Friedenbach e todos os ouvintes do Clipe Eletrônico. Estamos aqui para debater os principais temas e notícias da cidade. Certamente. Para fecharmos o time do Clipping Eletrônico, ele é vereador pelo PR. E é a primeira vez que vem no Clipping Eletrônico, pelo menos com o Daniel na apresentação. Vereador, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado, Daniel. Queria cumprimentar aí a todos os telespectadores da TV Câmara e dizer que é de uma alegria muito grande hoje ter a companhia aqui do meu querido colega e amigo Ari, vereador Ari, e o Alfredinho também, tão querido aí, companheiro de tanto tempo aí no nosso plenário. Legal. Bem, você que está passando pelos canais da NET, parou no canal 7, não sabe como funciona o Clipping Eletrônico, é o seguinte, o formato é da seguinte maneira: os jornalistas e produtores aqui da TV Câmara, eles fazem uma seleção, eles separam as principais notícias que foram publicadas nos jornais e também nos portais de notícias, a gente seleciona essas notícias e os vereadores fazem análises. Eu estou com a notícia de número 4 do Diário de São Paulo, manchete no ar. Dupla redução de velocidade na Angélica confunde os motoristas. Ontem, quem descia a via partindo da Avenida Paulista, ela era alertado por faixas e placas de sinalização de que a velocidade havia passado a no máximo 50 e até o último domingo a velocidade máxima era de 60. Porém, a partir da esquina da rua Baronesa de Itu, o limite muda para 40 km por hora, sem nenhuma faixa informando mudança na velocidade, apesar de uma placa de trânsito ter sido afixada no poste. A Companhia de Engenharia de Tráfego informa que essa redução no trecho após a Rua Baronesa de Itu é necessária em razão por ser uma área escolar. Ele conhece tudo de Higienópolis, vereador Ari Friedenbach. Qual é a sua avaliação dessa dupla redução de velocidade na Avenida Angélica, vereador? Bom, veja, eu acho muito importante a gente padronizar as velocidades nas vias da cidade de São Paulo. Em áreas escolares, ter uma redução maior é bastante razoável, desde que esteja super bem sinalizado para a gente não ficar exposto aí com o número de radares que tem na cidade de São Paulo, não ficar tomando multa por problemas de mudanças na mesma via frequentes. Eu não sei se ainda está, mas por exemplo na 23 de maio acontecia isso, tinha trechos de 60, trechos de 70, eu acho que até de 80. Então, acho que a padronização facilita para o motorista não só a questão da multa, como a tranquilidade para a condução do veículo. E nas portas ou proximidades das escolas, a velocidade de ser de 40 km, não só acho importante, como é até um padrão internacional de motorização. Mas precisa estar extremamente bem sinalizado para o motorista não ser penalizado, né? Vereador Quito Formiga, o objetivo é super importante, é louvável essa iniciativa. Agora, tem um tempo de maturação, demora para as pessoas, para o munícipe se acostumar com essas novas velocidades, isso é normal? Eu acho que, logicamente, não é uma mudança que eu classifico como uma mudança radical mesmo, porque, como você mesmo acabou de colocar no início aí, a sinalização
que está sendo feita foi imediata, quer dizer, não foi nada preparado, não foi nada avisado à população, faixas que foram colocadas no lugar exatamente onde precisa, a população precisa estar em alerta, que a velocidade foi reduzida, não existe ali a faixa que pudesse indicar para o motorista que o limite foi reduzido. Então, eu acho assim, o impacto é sempre grande, né? Concordo com o vereador Ari, nas proximidades de escolas, é importante que essa medida tenha efeito. Agora, a população precisa ser avisada com tempo para se preparar. Perfeito. Agora, vereador Alfredinho, o senhor até comentou antes de a gente começar o programa que parece que a situação da redução da velocidade máxima, ela mudou muito o fluxo do trânsito, pelo menos nas marginais. O senhor já constatou que melhorou, é isso? Então, quando foi... A partir do momento que começou a valer esse limite de velocidade, principalmente nas marginais, na expressa lá, na marginal agora de 50, e depois redução na pista expressa de 60, foi uma polêmica e continua sendo polêmica, né? Eu até fiquei preocupado de muita cobrança, mas eu comecei como eu pego todo dia para vir para cá, Marginal Pinheiros, eu cheguei até no Tietê, hoje eu fui até o Tietê, e aí eu analisei o período de férias e agora o período após férias, né? O que eu tenho constatado é que se anda mais devagar, mas se flui melhor, está fluindo melhor. Eu vinha, às vezes eu vinha ali na Marginal, e às vezes tinha aquele vácuo e a gente ia, que a gente parava, né? Parava e ficava um tempão para voltar a andar. Agora, está andando mais devagar, mas está fluindo, né? Portanto, eu até admirei que eu saí de casa lá na Zona Sul e vim aqui na Marginal Tietê, ali ao lado do campo da Portuguesa, na Murbe. E cheguei e fiz 1h30. Saí lá 8 horas, cheguei 9h30. Eu até com medo de chegar atrasado, porque 1h30, às vezes eu gasto para chegar aqui na Câmara, até mais de 1h30. Agora, é esperar, ver como é que vai fluir as demais mudanças que houve na cidade. Acho que ajustes têm que ser feitos, alguns ajustes, né? Inclusive na parte das marginais, na parte da noite, mas nas horas mais tardes. Precisa ver os ajustes, como fazer esses ajustes, porque nesse horário não tem a necessidade também de andar tão devagar a 50, 60, né? E outras ruas agora, o problema é assim, aqui no Brasil a gente não foi educado para andar devagar com carro, e todo mundo que tem um carro se acha poderoso, é tanto que aqui nós batemos recorde de acidentes de automóvel. Ao não estar educado, as pessoas estranham, porque eu vejo às vezes no próprio bairro, as pessoas abusarem da velocidade em bairros de ruas residenciais. E que se acontecer qualquer imprevisto, de alguém atravessar de repente, não tem como livrar, porque a velocidade está acima do normal para andar numa via como aquela. Sei que é polêmico, o prefeito tem muita coragem ao fazer e ao colocar esse projeto em prática. Vamos aguardar as mudanças que podem ser feitas para ver se até lá a população entende e apoia. O vereador Ari quer fazer um rápido comentário. Um rápido comentário. Eu queria deixar registrado aqui uma sugestão de se pensar na possibilidade de, a partir das 20 ou 22 horas até as 5 da manhã, se deixar um limite de velocidade um pouco superior nas marginais. Por exemplo, 20% a mais. 20% a mais, alguma coisa assim, que eu acho que para um horário de madrugada, andando na marginal 50 por hora, chega a ser perigoso para o condutor e para o passageiro. Então, eu acho que podia se pensar numa flexibilização num horário mais avançado, das 20 ou 22 até as 5 da manhã. Já que os senhores comentaram... Pois não, vereador? Claro, vereador Quito Formiga quer fazer mais um comentário. Ainda falando sobre esse assunto, Daniel, eu queria dizer o seguinte, não adianta baixar tão rigorosamente, assim, a 50 km por hora, o limite de velocidade na marginal. Esse é o meu pensamento. Eu acho que talvez eu deva interromper o senhor, porque eu vou ler a próxima notícia. Sim. E a gente vai começar essa próxima rodada com o senhor. Sim, e o senhor complementa. Pode ser? Pode, não tem problema. Notícia de número 9.
Manchete no ar. Saiu no Diário de São Paulo uma tragédia na Marginal, talvez por irresponsabilidade dos pais. Bebê que estava fora da cadeirinha morre na Marginal. Pai bate carro em poste na altura da ponte do Piqueri. Mãe levava a criança no colo em vez de presa ao acessório de segurança. Claro que é um fato isolado, mas assim, os pais precisavam conduzir a criança em uma cadeirinha. Agora, muitas das justificativas dadas para a redução do limite de velocidade é justamente para evitar que situações como essa aconteçam. Por favor, vereador. Eu estava dizendo há pouco, a questão, alegar que isso é questão de segurança, sabe, é uma coisa que tem que ser analisada, porque casos assim como esse que aconteceu, pode acontecer a qualquer hora, com limite de velocidade a 60 km por hora ou a 70, ou com limite de velocidade a 50 km por hora. Uma única pessoa que desrespeita o limite de velocidade pode causar um acidente, independente de qual seja o limite de velocidade. E eu acho também que já que existem acidentes nas marginais com transporte aí individual, se deve haver também uma preocupação com os transportes coletivos, o índice de aumento de acidentes nos transportes coletivos tem crescido dia a dia. Acidentes, ônibus que desrespeitam os limites de velocidade. Eu estou recebendo alguns depoimentos no gabinete de pessoas que usam o transporte coletivo sem a menor segurança, que os motoristas andam a qualquer velocidade nos corredores. E ainda hoje fui surpreendido pela notícia de que o prefeito, a administração, está aumentando o limite de velocidade nos corredores de ônibus. Quer dizer, diminui o limite de velocidade nas marginais, diminui o limite de velocidade na cidade toda e aumenta a velocidade nos corredores, colocando em risco os usuários do transporte coletivo, que não tem a menor segurança e conforto também. Eu estive no extremo leste ontem e percebi, vereador Ali, a condição precária dos veículos, ou seja, os ônibus de pior situação são colocados no extremo sul, no extremo leste para a população, e os mais novos, os ônibus que trazem conforto, aí para todo mundo ver. Então, assim, não está existindo o menor respeito com o usuário do transporte coletivo e se criando regras com o transporte individual. Passo a palavra para o vereador Alfredinho, do PT. Vereador, o seu comentário. O vereador Quito comentou que, em razão das faixas de ônibus, naturalmente, terem aumentado a média da velocidade dos ônibus, isso potencialmente pode ter aumentado o número de acidentes e atropelamentos. O senhor concorda? Não, porque eu não vi isso, só se ele viu. Eu não vi na cidade, o ano todo dia, não vejo nenhuma orientação e nem uma placa de sinalização em termos de aumento da velocidade dos ônibus. Se o motorista está fazendo isso, é por conta dele. E está fazendo por conta dele, tem que ser punido, multado. A empresa que é responsável por ele tem que puni-lo. Mas não é a orientação do governo em aumentar o limite de velocidade. Ele já tem em alguns lugares limite de 50 km por hora nos corredores. Isso a gente percebe. Porque essa coisa do acidente, gente, é claro que se acontece um acidente quando você está a 50 por hora é uma coisa, se está a 80 a 100 é outra. Esse carro ficou desse jeito que estava porque certamente não estava muito acima de 100 km por hora. A forma como o carro ficou, que eu cheguei a ver pela TV, a destruição ficou o automóvel dessa senhora aí, que inclusive conduziu uma criança com ela. Né? E tinha cadeirinha no carro. E não usava a cadeirinha no carro. Eu acho que uma né? questão que precisa ser destacada nessa notícia, eu li essa notícia hoje pela manhã, é de que o casal que estava no carro estavam de cinto e não sofreram nenhum dano grave, nenhuma lesão grave. A criança que não estava na cadeirinha, estava no colo da mãe, é que foi arremessada e morreu. Quer dizer, não sei nem qual velocidade que estavam. Podia estar a 50 por hora e acontecer a mesma desgraça, porque a criança estava no colo da mãe. Então não é a questão da velocidade, é a imprudência dos pais de deixar a criança fora da cadeirinha. Imprudência dupla, né? Alta velocidade e a criança desprotegida. Mas o casal protegido com o cinto da cadeirinha, né? Da cadeirinha, enfim, gente, assim,
Olha, São Paulo e esse governo atual o que está fazendo é preparar a cidade para ter uma opção de transporte coletivo melhor. Há muitos anos se renovava a frota. Existem vários ônibus novos, muitos agora em garagens. Eu andei visitando algumas garagens de ônibus na cidade de São Paulo e lá na Zona Sul, por exemplo, vi algumas garagens com muitos ônibus novos, que o pessoal está preparando a documentação para colocar na rua, seguro, que tem que fazer uma série de seguro, porque vive queimando ônibus, e o proprietário quer ter seu bem, seu ônibus protegido. E são ônibus bons, com ar-condicionado, Wi-Fi, ou seja, agora, não é coisa que se muda, não dá para pegar, jogar na responsabilidade de um governo, resolver problemas crônicos da cidade em uma gestão. O que tem que ter é continuidade, se for o atual governo no próximo mandato, que dê essa continuidade, se for um outro governo, também continue. E não pare as coisas que foram feitas, que são boas para a cidade, porque foi coisas de um governo anterior. Essa é a minha opinião. Perfeito. Agora, fechando essa rodada de análises, o comentário do vereador Ari Friedenbach, por favor. Bom, eu acho que em relação ao que o vereador Alfredinho está falando, é muito importante porque, assim, está havendo uma renovação da frota. Isso é um processo, eu não lembro quanto tempo cada ônibus pode rodar. Acho que 8 anos. 8 anos. Então, assim, você não renova tudo de uma vez, vai completando a cidade e os ônibus novos, a exigência é que tenham ar-condicionado, quer dizer, está se melhorando o conforto, mas é um processo de renovação. Agora, é muito importante que a gente não coloque só os ônibus ruins na região da periferia, como o vereador Quito está relatando, e não adianta só pôr a frota nova no centro da cidade. Mas é um processo de renovação que vai levar aí uns 8 anos para se renovar toda a frota e ter uma frota com ar-condicionado e melhores condições de conforto para o usuário. Agora, é inegável que está havendo nessa gestão uma melhora muito grande em relação aos corredores de ônibus, a velocidade do transporte público. A melhora é constatada por todo mundo que usa ônibus, ou mesmo por quem não usa. Eu muitas vezes estou de carro, você percebe que o ônibus deixa a gente parado no trânsito e o ônibus anda. Quer dizer, eu acho que a população está sentindo uma melhora na prática, isso é inegável. Certamente. Quero agradecer às pessoas que enviam perguntas e comentários, especialmente ao Francisco Marra, da Vila Prudente, que faz uma pergunta que ele sente falta das lixeiras nas ruas. E, curiosamente, hoje pela manhã, o Donizete Santos foi às ruas e disse o seguinte: olha, 3 vereadores vão participar do clipe eletrônico. E o seu Osvaldo, a Juliana Quintela me informa, que fez uma pergunta sobre limpeza da cidade. Veja só o que ele perguntou. Meu nome é Osvaldo, moro aqui na Maria Paula, na Bela Vista, ao lado da Câmara. Vereadora, a minha pergunta vai sobre a limpeza pública. Eu vejo que aqui não tá sendo muito bem cuidado, não há lixeiras aqui na região central. Não temos também a coleta de lixo reciclável. Antigamente nós tínhamos caixas para recolher o lixo reciclável. Não existem mais aqui na nossa região. Só isso que eu precisava saber, se vai haver uma melhora. Terceira rodada de análises. Essa eu começo com o vereador Alfredinho. Por favor, vereador, limpeza pública. Olha, é uma exigência que o munícipe precisa cobrar todos os dias, pelos responsáveis em cada localidade, é a subprefeitura. Ela, quer dizer, ela é fiscalizadora. A subprefeitura tem que fiscalizar as equipes que estão em cada local no seu território de responsabilidade, para que as empresas façam a limpeza, a varrição, a coleta de lixo adequada, porque, aliás, a gente paga muito caro, né? A coleta de lixo em São Paulo, lixo é um dos serviços mais caros para a prefeitura. Uma coisa não podia ser, né? Ia ser mais barato e sobrar dinheiro para investir em outras necessidades, como educação, saúde, e se gasta muito com lixo. Primeiro que é ruim o serviço que a prefeitura presta e às vezes deficiente em algumas situações, e também o problema de educação das pessoas também, né? Quando ele fala da lixeira, realmente é bom ter a lixeira, e com a lixeira com facilidade, para as pessoas educar e colocar o lixo na lixeira, porque a pessoa geralmente, no geral, o que a gente vê, é mesmo ter na lixeira, ela pegar o papelzinho, a embalagem de um copo de água que ela usa e jogar em qualquer lugar. No meio-fio. No meio-fio, né? Isso é ruim porque quando vem a chuva, aquilo vai tudo para os bueiros e volta com enchente. Muitas vezes entrando na casa da própria pessoa, a água invadindo a casa da própria pessoa. Então, acho que o morador tem toda a razão de cobrar, e todos os moradores têm que cobrar,
e questionar, cobrar principalmente da subprefeitura local para fiscalizar e exigir que a empresa responsável pela coleta de lixo e pela varrição em cada local faça com eficiência. Concorda, vereador Ari? Não, eu absolutamente discordo do vereador Alfredinho pelo seguinte, eu acho que a gente aqui no Brasil tem um grande defeito, que é cobrar tudo do poder público. Em Higienópolis, onde eu moro, lembro na gestão Kassab que foram colocadas as lixeiras que estão, as poucas que sobraram, eu lembro de comentar com a minha mulher assim, falei, irmão, estão roubando, porque era uma em cada poste, não era uma em cada esquina. Era um absurdo de lixeiras pelo bairro, que é uma região privilegiada, bem atendida, tem lixeira assim, a cada 10 metros. Simplesmente a gente precisa educar a população de São Paulo a não destruir as lixeiras. Não é culpa da subprefeitura, não é culpa do prefeito, não é culpa de nenhum político. A culpa é da população que não cuida do que é seu. As pessoas destroem lixeiras, eu tenho cachorro e ando, então na hora que eu recolho as fezes do cachorro, eu fico andando às vezes 2, 3 quadras com o saquinho na mão para poder jogar no lixo. Porque você não encontra lixeira e não é porque a prefeitura não pôs, não é porque a prefeitura tirou, a subprefeitura. Depredam. As pessoas depredam o que é nosso. Antigamente a gente tinha a mesma situação com os orelhões, que hoje são poucos por causa dos celulares. As pessoas têm o hábito de destruir e depois reclamar da falta desse patrimônio público. Então a gente precisa de campanhas educativas da população cuidar do que é seu. Joga o lixo no córrego e depois reclama que está tendo enchente na sua casa. Então as pessoas precisam saber cuidar também. Não adianta tudo cobrar da prefeitura, da subprefeitura, do legislativo. As pessoas precisam se conscientizar que é nosso e a gente tem que cuidar bem do que é nosso. Vereador Quito, qual é o bairro do senhor? Eu moro na Zona Sul, moro ali na região do Jardim Marajoara. O senhor tem detectado problema semelhante lá ou não? Lá não tenho detectado. Inclusive eu queria fazer uma consideração. Eu acho que São Paulo é uma cidade imensa, são 12 milhões de habitantes, né, Fredinho? Que nós temos em São Paulo. São Paulo é uma cidade que supera até qualquer país da Europa em termos de população. Então, eu concordo muito com o que o Ari colocou, da questão da educação, né, que deve ser, o povo tem que se educar, e não é só com a limpeza da cidade, é com tudo, né, a questão do trânsito, que foi abordado aqui. Concordo também com o Alfredinho, quando ele fala que tem que ser cobrado, tudo. Agora, eu acho que São Paulo melhorou um pouco nessa questão da limpeza urbana. Eu tenho percebido isso com muita frequência, salvo raríssimas exceções, quando nós vamos para bairros mais distantes, onde o serviço de limpeza urbana de lixo deveria ser mais constante. Não um dia sim, dia não, ou 2 vezes ou 3 vezes por semana, como é feito normalmente. Eu acho que nessas localizações onde existe maior incidência, eu acho que deveria ser o trabalho mais constante das empresas responsáveis. Perfeito, vereador. Vamos mudar o assunto, falar agora de habitação e moradia. Notícia de número 3, saiu na Folha, manchete no ar. Justiça libera Minha Casa Minha Vida em área que fica em Manancial. O Tribunal de Justiça liberou a construção de 193 prédios residenciais do programa Minha Casa Minha Vida na área conhecida como Parque dos Búfalos. Em fevereiro, a Justiça concedeu liminar paralisando obras a partir de 2 ações. E essas ações pedem que a área se torne um parque municipal sem prédios. Mas, na prática, o terreno já é utilizado como área de recreação, mas de forma espontânea. É uma discussão que se arrasta há muitos meses, talvez anos. Vereador Ari, sua análise, vitória de quem, derrota de quem? Eu acho que a vitória dos movimentos sem teto, a gente percebeu na Câmara no Bairro, nessa região da cidade de São Paulo, a demanda de moradias. O que eu vejo é de que há, pelo tamanho dessa área, a possibilidade de se haver preservação ambiental sem se excluir a questão da moradia, que é um problema gravíssimo na nossa cidade, que também precisa ser atendido. Óbvio que ninguém vai defender aqui agredir o meio ambiente e nem se pretende com esse projeto de moradias agredir o meio ambiente, mas é conciliar a necessidade das pessoas de terem local para morar com a necessidade de áreas verdes de preservação. Acho que é possível se conciliar sem haver destruição dos mananciais. É um local muito bonito, até tem a foto que foi publicada hoje na Folha de São Paulo, tem aí a fotografia, ó, é um lugar excepcional. Um lugar muito bonito, realmente. Vereador Quito, mais de 14 mil pessoas vão viver nesse condomínio, que deve ficar pronto em 2 anos, segundo a Prefeitura informou.
Isso faz parte daquele grande projeto da Prefeitura de viabilizar 55 mil moradias populares até 2016. Sua avaliação, vereador? Vamos torcer para que em 2 anos a Prefeitura consiga cumprir esse prazo, porque eu estive na Vila Sapé, na região do Butantã, e isso foi prometido também, já faz mais de 4 anos que o povo está esperando a entrega do prédio, dos edifícios, dos apartamentos que estão lá do lado de uma comunidade, numa situação de risco, onde as pessoas se inscreveram e há 4 anos que a obra não se finaliza. Vitória para os movimentos que lutam por moradias populares, vereador Alfredinho? Sim, eu conheço lá muito bem, eu sou lá, já fiz várias assembleias naquele local. Percebe porque, como é difícil governar uma cidade que nem São Paulo? Essa obra, na verdade, já era para ter começado há 1 ano atrás. E 1 ano atrás já era para ter começado. Não começou devido à polêmica de alguns setores que foram para lá, e um projeto completo, é um projeto mais completo, para servir de exemplo, um projeto que prevê realmente a moradia de 14 mil pessoas, mas que tem projeto para você ter creche, para você ter escola, para você ter UBS, com áreas reservadas, tratamento de rede de esgoto e um parque de verdade, porque lá não é um parque, gente. Lá o pessoal utiliza como um parque, mas não é parque, percebe? Passa essa imagem que em Mananciais não pode se fazer nada, não é verdade, pode. Desde que você não agrida o meio ambiente, é que você respeite e preserve as condições ambientais. Então, essa dificuldade, fazer 55 mil casas, que foi o projeto do prefeito, primeiro, o prefeito fez lançou um programa das 55 mil casas, contando com o programa Minha Casa Minha Vida, recurso federal, só que quando o prefeito assumiu, não existia terra disponível em São Paulo. Então, todo esse período que, desde que o prefeito assumiu até agora, foi um trabalho de desapropriar terra, para poder ter estoque de terra disponível, para poder iniciar os projetos executivos e buscar o recurso. Que o programa do governo federal, o recurso do governo federal, ele não vem antecipado. Você, aliás, gasta, depois é que vem. Por exemplo, a prefeitura entra com o recurso próprio dela e depois é que o governo repõe com o que é destinado para esse programa. Então, esse é o problema, quer dizer, não é fácil governar uma cidade como essa, com um monte de problema que tem, um monte de dificuldade, inclusive para você fazer obras para a população. Eu até já sempre disse isso lá para o prefeito, na Secretaria de Habitação, que a gente tinha que dar alguns títulos de regulação fundiária. Isso, graças a Deus, agora está acontecendo. Essa semana foram mais de 10 mil entregues na Zona Leste, que também é moradia. Você tem 2 problemas de moradia na cidade de São Paulo. Um, que são moradias precárias, que as pessoas moram, como falou aqui o vereador Quito, formiga em área de risco, e você tem outros que não têm moradia. E tem gente que já estão numa moradia que não é precária, mas que eles fizeram com as suas próprias condições, uma moradia que ela não é uma moradia, digamos assim, de tão boa qualidade, mas é uma moradia razoável, que aí você pode dar o título de propriedade e fazer lá ali o investimento básico, que é pavimentar ou concretar, levar água, levar luz, entendeu? E pronto, se transforma. E a pessoa consegue passar essa propriedade para o seu filho, para o seu Claro, neto, deu né? título, quer dizer, já tem a posse do terreno, da terra, né? Isso também é moradia. Graças a Deus que agora está andando. Construir em área de manancial não compromete a distribuição da água, não vai causar falta de água? Não, com um projeto como esse que você vai ter a rede de esgoto, lá na obra já tem a rede de esgoto que já vai sair de lá para jogar nas represas já tratado. Certo? Quando for para a represa ou para outro lugar, não sei para onde vai, se vai ser direto da represa no caso lá, porque eu não conheço. Não, direto não deve ser, porque vai haver o tratamento antes de devolver. Exatamente. Mas já prevê despejar na represa com o esgoto tratado. Não compromete. Preservar as árvores, como está sendo preservada que tem lá em volta. Não, é um projeto que tem um olhar para preservação. Tem um olhar social. Não é simplesmente construir e jogar o lixo no... Que lá agora não chama mais Parque dos Búfalos, agora chama Condomínio Espanha. Condomínio Espanha, é verdade. Parque dos Búfalos, porque ali é o seguinte, no passado, ali tinha uns búfalos, eu até brinco com o pessoal aqui que roubaram os búfalos todos e não tem mais búfalo nenhum. E agora é uma área. Legal, olha só, a gente está chegando ao final do programa, mas ainda dá tempo de a gente fazer um rápido destaque da agenda de cada vereador. Vereador Quito, o senhor tem feito um trabalho intenso com os deficientes auditivos, com os surdos, né?
Conta pra gente, que trabalho é esse? É um trabalho que é a menina dos olhos, eu diria, porque é a responsabilidade social do nosso mandato. Nós detectamos que São Paulo, como eu havia dito, 12 milhões de habitantes, 11% dessa população são pessoas portadoras, pessoas com deficiência. No caso, 546 mil surdos nós temos na nossa cidade, ou seja, 5% da população da cidade de São Paulo. Isso me chamou muita atenção, então eu tenho feito vários projetos. Estou também fazendo um trabalho com os intérpretes de Libras, com os guias intérpretes de Libras também, inclusive contratei 2 assessoras que trabalham nessa causa há muito tempo, com larga experiência, uma guia intérprete de Libras, a outra guia intérprete de Libras, e tenho colocado projetos e feito indicações ao governo para tentar fazer com que essa população tenha uma acessibilidade melhor na cidade. Por exemplo, um dos projetos que nós colocamos aí é que toda a administração pública tenha intérpretes de Libras. Tem um outro projeto também para que a nossa Câmara Municipal aqui, na recepção, já tenha uma intérprete de Libras também. Você já imaginou um surdo dentro de um aeroporto, por exemplo? Como é que ele vai entender o horário do seu voo? Um surdo, quando chega num hospital, num pronto-socorro, como que ele vai explicar a dor que ele sente para o médico? Ou um surdo, quando sofre um assalto, vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Entendi. Entendeu? Então são dificuldades que os surdos têm e nós estamos aí tentando soluções para essa população que é de muito apreço que eu tenho feito esse trabalho. Parabéns pela iniciativa e volte mais vezes ao Clipping para expor e nos contar mais dessas iniciativas, tá bom? Com o maior prazer. Obrigado pelo convite. Mas eu que agradeço. Vereador Alfredinho, algum destaque da Comissão de Constituição e Justiça? Muito trabalho, né? A comissão é muito trabalho, realmente, você tem razão. O Ari está lá comigo, agradeço ao Ari pelo apoio e ajuda que ele está nos dando. Eu não sou advogado, ele que é. Então, quando eu erro, quando eu acho que posso errar, eu acho que vou errar, Ari, me explica aqui, porque eu não sou advogado, não. Quero parabenizar o vereador Quito Formiga pelo trabalho. Esse trabalho que você faz é muito importante, vereador. Obrigado. Esse trabalho de... Incluir, né, as pessoas com deficiência. Exatamente. Mas olha, é porque lá a comissão é assim, é lá onde saem os pareceres, para que todos os projetos que são apresentados aqui nessa casa prossigam nas demais comissões e chegue até o plenário. Então é sempre uma pauta carregada, com muitos projetos. Em média lá, né, nós temos uma pauta com 100, 200 projetos para a gente poder discutir e aprovar nessa comissão. É a primeira vez que eu participo dessa comissão, e já como presidente. E lá a gente tem muita gente, muitos vereadores com grande qualidade. Já disse que tem o Ari que é advogado, tem mais advogado lá, né? Tem o Tuma é advogado, o Tuminha. Tem o líder do governo, Davi Soares. Ou seja, é bom porque de lá a gente sai... Você está bem cercado, né? Estou bem cercado, a gente sai seguro que a gente está fazendo lá, está fazendo correto. É uma comissão que os vereadores procuram muito, porque o vereador ele quer que o projeto dele aqui na casa ele tramite o mais rápido possível, né? Como ele sabe que a primeira comissão que passa é lá, ele está sempre pedindo, olha, adianta aquele projeto, põe para votar logo, que eu preciso aprovar, né? E a gente procura atender o máximo possível lá na comissão. Estou gostando muito do trabalho. E as portas estão sempre abertas para que o paulistano acompanhe, né? Sempre aberta, tem a participação, muita participação de populares, de pessoas aqui da comunidade, principalmente quando é projeto do funcionalismo, que lá fica lotado. Né? É verdade, eu já pude acompanhar também. É isso aí, agradeço os companheiros lá que estão comigo, Ari e os demais, pela força e apoio que tem nos dado lá. Legal, vereador. E antes de passar a palavra para o vereador Ari Friedenbach do PROS, eu separei um vídeo do senhor que a gente exibiu no dia 3 de julho. É um vídeo rápido que conta um probleminha que o senhor detectou na sua região. Veja só o que o vereador detectou. Na última semana, o vereador Ari Friedenbach, do PROS, percorreu algumas ruas do bairro de Higienópolis, na região central, para registrar uma situação que tem desagradado os moradores.
fios de energia elétrica, TV a cabo e telefonia soltos, jogados e enrolados nos postes. Manobrista de uma escola particular na rua Itacolomi disse que muitos pedestres se assustam com os fios soltos. Muita gente que vai atravessar a rua, teve uma senhora que foi atravessar a rua, não viu o fio e se assustou com esse fio quando ele viu a proximidade. E todo mundo se assusta. Ele falou ainda que ligou para a empresa responsável pela fiação. Estamos ligando direto para a empresa, que diz que é da Vivo, e ele só liga e diz, vai vir daqui a 7 dias e até hoje está aí. Tem 10 de janeiro está isso aí. O munícipe que identificar fios soltos pode avisar a subprefeitura responsável pela sua região no telefone 156. Vereador Ari, rapidamente, faça um comentário em relação a esse problema que o senhor detectou na sua região. Bom, queria dizer o seguinte, que essa filmagem, essa matéria que a gente produziu, foi um exemplo do bairro de Divinópolis, mas esse caos é na cidade inteira. As companhias, as empresas de telefonia, TV a cabo, usam os postes como se fosse um almoxarifado a céu aberto, sem respeitar questões estéticas e de segurança, mais do que qualquer coisa. Aquela escola lá que a gente mostrou, ficou mais de 6 meses para retirar aquela fiação que caiu, uma árvore caiu, tombou na época das chuvas e ficou 6 meses para virem arrumar aquilo. Isso é no bairro inteiro, na cidade inteira, e por isso eu com o vereador Valdeci Cabrabon, apresentamos um projeto de lei para penalizar de forma bastante severa as empresas de telefonia, TV a cabo, que utilizam os postes à vontade, sem nenhum controle, e deixam rolos de fio muitas vezes no chão. Esse que mostrou ali no chão, tá, há mais de 1 ano, até hoje, está lá no chão um rolo de fio que a gente não sabe se está energizado ou não. E isso fica como se a cidade fosse das empresas. Então, assim, precisam ter respeito pelo cidadão, pela cidade de São Paulo, pela questão estética, pela questão de segurança. Então, tem que ser aprovado com urgência punição a essas empresas e punição severa para que não seja mais barato pagar a multa e usar o estoque a céu aberto. Que já são monopólio, né? Que já são monopólio. Obrigado, vereador Ari. A saudação final, vereador. Obrigado pela presença aqui no Clipe Eletrônico. Eu quero te agradecer a você, os ouvintes aí que nos acompanhou nesse tempo aqui que nós estivemos aqui, ao vereador Quito Formiga, ao vereador Ari, a todos vocês, e estarei sempre à disposição, sempre que vocês quiserem nos convidar. Sua saudação final, vereador. Obrigado, Daniel. Obrigado a toda a equipe aqui da TV Câmara. Obrigado ao Fredinho, você que é tão querido, que já fizemos tantos trabalhos juntos aqui em comissões. É sempre um prazer estar do seu lado. Obrigado, Ari, meu irmão querido, que hoje eu tenho a alegria de dizer que posso ser seu amigo. Eu estou aqui à disposição da TV Câmara e de todos vocês. O telefone do gabinete do vereador Quito Formiga é o 3396-4287. Para finalizar, a saudação final do vereador Ari Friedenbach. Bom, queria agradecer mais uma oportunidade de estar aqui nesse programa que eu adoro, acho fantástico, acho divertido e importante. A gente comenta e acho que é importante esse debate sobre as matérias que acontecem, situações da cidade. Então, é uma oportunidade preciosa para nós vereadores e para o cidadão que nos acompanha. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Volte mais vezes. Quem quiser entrar em contato com o gabinete do vereador Ari Friedenbach, é muito fácil, 3396-4815. Infelizmente, nós não temos mais tempo por uma razão muito simples. A Carol Câmara vem aí para comandar às 15 horas, às 3 da tarde, mais uma edição da sessão plenária. Tá legal? Um forte abraço e até quinta-feira com mais uma edição do Clipe Eletrônico. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.